Olá, eu sou o professor Gonçalves e hoje nós vamos falar sobre os aldeídos e cetonas. Esta é a aula número 1 da série dos aldeídos e cetonas. Roda a vinheta. O que são aldeídos e cetonas? Nós vamos trazer aqui um conceito bem básico para a vossa percepção. Os aldeídos e cetonas são compostos orgânicos, carbonilos, onde para os aldeídos eles se encontram na extremidade e para as cetonas eles se encontram num carbono secundário. Este é um conceito super top e simples. Compostos orgânicos, carbonilos, onde nos aldeídos se encontram na extremidade e nas cetonas num carbono secundário. Como é que nós vamos distinguir? Eles apresentam um grupo funcional, que é este. O grupo carbonilo é igual tanto para os aldeídos como para as cetonas. Eles também apresentam a sua fórmula geral, que é radical e também ligado ao grupo carbonilo e no outro lado ligado ao hidrogênio. Estes são os aldeídos. Tem também as cetonas, apresentam no centro o grupo carbonilo, só que ligado a dois radicais. Esta é a sua forma geral. Ok? Eles também têm uma classificação, e a classificação dos aldeídos e das cetonas é igual aos álcools. Eles também podem ser lineares, podem ser ramificados, podem ser aromáticos e também podem ser mistos. Também podem ser mistos para as duas funções. Agora vamos lá ver a nomenclatura. Tem sido um calcanhar de Aquiles falar sobre a nomenclatura dos aldeídos e cetonas para os nossos estudantes. Para os aldeídos, eles apresentam duas variedades de nomenclatura. Eles apresentam nomenclatura IUPAC e apresentam nomenclatura usual. Na nomenclatura IUPAC, os éteres para serem formados começam com todas aquelas regras que nós já vimos nos alcanos, nos álcools, ou seja, primeiro a quantidade de carbono, que é do radical onde ele deriva, 2, 3 carbonos, met, et, prop, but e assim sucessivamente. E vamos terminar com a terminação al, ou seja, quando ela apresentar só ligações simples, então nós colocamos AN. E como a função é aldeído, então vamos terminar com, por exemplo, como está aqui, neste exemplo, metanal. Ok? Estamos a nomear a segunda nomenclatura IUPAC. E se ao longo da estrutura aparecer ramificações iguais, já sabemos, vamos usar o prefixo di, tri, tetra, assim sucessivamente em função da quantidade que se repete um determinado radical. Agora, se na estrutura deste aldeído, como este, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, mas também, atenção, tem a presença de uma ligação dupla. Neste caso, nós vamos nomear, como não tem ramificação, vamos dizer X, ok? Só que, agora vamos meter hífen, depois a posição onde está o grupo que apresenta as ligações triplas, está no terceiro carbono, então vamos dizer 3N e a última terminação al. Isto dá-se sobretudo quando ela apresenta ligação dupla ou ligação tripla. Temos que citar em que carbono se encontra a ligação tripla ou dupla, ok? Tripla ou dupla. E claro, aquelas regras todas passadas, ramificações iguais, prefixos, ramificações diferentes, ordem alfabética. Para os aldeídos tem a nomenclatura usual. E é muito simples. Na nomenclatura usual nós vamos considerar a origem deste denominado aldeído, ou seja, o ácido que ele é proveniente, também joga um papel preponderante quando nós queremos nomear, por exemplo este, que tem um carbono, metanal, não é? Tem um carbono. Se for na nomenclatura usual, nós vamos dizer met, ok? Só que vamos adicionar a palavra aldeído, metaldeído. Agora, como o ácido correspondente, eles são derivados dos ácidos fórmicos, então nós vamos dizer formaldeído.
ou mais conhecido por formol, é o elemento fundamental daquele que serve para desfilizar o cabelo para as meninas, ok? E temos outros exemplos, como este aqui de propaldeído, butaldeído, 3 carbonos, 4 carbonos. Para as cetonas, como nos vamos nomear? As cetonas, diferente dos aldeídos, só apresentam uma única nomenclatura, que é a nomenclatura IUPAC. IUPAC. Nessa nomenclatura, considera simplesmente que aquelas regras passadas, quantidade de carbonos, cadeia mais longa, esta cadeia mais longa, chamar a atenção aqui que tanto nos aldeídos quanto as cetonas, tem que ter o maior número de átomos de carbonos. Tem que ter o maior número de átomos de carbonos. Esse maior número de átomos de carbonos, que ele tem que ter, deve incluir o grupo carbonilo. Devemos citar a posição de onde está o grupo funcional para as cetonas, porque ela nunca vai estar na mesma posição, vai variar, pode estar no carbono 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então temos que citar partindo da extremidade mais próxima do grupo funcional, semelhante aos álcools, quando aqui é muita proximidade com os álcools. E se só apresentar ligações simples, AN, se aparecer uma dupla ou uma tripla, N, sempre dizendo a posição. Então no carbono 3, carbono 4, como neste exemplo aqui, tem 4 carbonos e o grupo funcional está no segundo carbono. Ok? Então vamos dizer o quê? Vamos dizer but, como só tem ligações simples, AN, ok? 2, ONA, terminação, ONA. E se tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, também vamos fazer semelhante. Por exemplo, este exemplo tem 5 átomos de carbono. Nós vamos dizer pent 2. Como tem a ligação dupla, vamos dizer que é 2 in traço 3 ona, porque a ligação do grupo funcional se encontra no carbono 3. Ok? Para terminar mesmo, nesta videoaula de hoje nós falamos sobre os aldeídos. Esta é a aula número 1. Falamos sobre os aldeídos, o que são aldeídos cetonas, o seu grupo funcional, a sua forma geral, a sua classificação e a sua nomenclatura. Inscreva-se no canal. Até a próxima videoaula.